igreja. Bom dia àqueles que nos visitam. É muito bom recebê-los aqui na casa do Senhor. E eu queria pedir àqueles que puderem, que pudessem ficar em pé para a gente começar o nosso culto com a leitura da palavra. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 113. Salmos 113. Vamos aguardar que todos encontrem, para que possamos ler. Bem, Salmo 113 diz assim: Aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, e que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de muitos filhos. Aleluia. Vamos orar, irmãos, para começar o nosso culto. Senhor Deus, grandioso és tu, Senhor. Quão grande é o Senhor e o teu nome sobre toda a terra. Ó Pai, obrigado, porque o Senhor, na tua imensa grandeza, ó Pai, se lembra de nós, homens pequenos, insignificantes, ó Pai, nesse universo. O Senhor lembra-se de nós. Ó Deus, abençoa que nessa manhã que estamos aqui, possamos prestar um culto, ó Pai, que agrada ao Senhor. Possamos, ó Pai, entender, ó Pai, a Tua palavra que vai ser pregada hoje aqui, através do nosso querido pastor. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos dirija, ó Pai. E que possamos também, ó Deus, prestar um louvor que agrada a Ti, um louvor que vem do coração, ó Pai, com sinceridade. Ó Deus, nos abençoa, abençoa a Tua igreja, abençoa aqueles que nos visitam, ó Deus, que não venham a sair daqui, ó Pai, sem o Senhor Jesus em suas vidas. Ó Deus, pedimos a Tua bênção e Te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amados, vamos começar o nosso culto louvando ao Senhor, dizendo o quão grande Ele é, como diz o Salmo que acabamos de ler.
irmãos, quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o Senhor, cantarei quão grande é o Senhor, e todos vão viver. Quão grande é o Senhor. Amém, amada igreja. Podeis assentar. Irmãos, aqueles que conhecem a Cristo já conhecem quão grande é o nosso Deus, né? Neste momento nós vamos fazer a nossa recolha do nosso euro missionário, para que possamos contribuir também para a obra do Senhor, nosso Deus, para que outras pessoas também conheçam essa verdade, né? E quão grande é o nosso Deus, para que possa também ser grande na vida deles também. Tá bem? Vamos ter esse momento do euro missionário. Amém, irmãos. Amados, vamos ter o nosso momento de recolha dos dízimos e das ofertas. Hoje pela manhã, na escola dominical, nós tivemos uma lição hoje sobre a soberania de Deus e a provisão de Deus, né? Então, hoje na escola dominical, eu acho que é a mesma lição aqui, né? Não, é diferente, né? Mas na classe dos jovens, contava a história de Eliseu,
Samaria estava cercada e tinha cercado, os assírios tinham cercado o povo de Israel e estavam passando fome lá dentro, né? Era uma técnica de guerra, uma tática de guerra, cercar a cidade, deixar o povo morrer de fome até o povo se entregar. Então o profeta Eliseu chegou para o rei, para os capitães e disse: amanhã, nessa mesma hora, vai ter comida barata em abundância aqui dentro de Samaria. E o capitão duvidou e disse assim: rapaz, se Deus abrisse uma janela no céu, ele ia poder fazer isso? E aí Eliseu disse para ele: olha, só porque você duvidou, você vai ver, mas você não vai aproveitar dessa bênção. E tinha uns leprosos que ficavam lá de fora, que também estavam morrendo de fome, e pensaram o seguinte: olha, a gente só tem duas opções, ou nós vamos lá em Samaria, dentro da cidade, para ver se tinha comida, ou nós vamos lá no exército dos sírios, que estavam cercando a cidade, porque nós vamos morrer de qualquer jeito. Então é melhor a gente ir lá nos sírios, porque lá pelo menos tem comida. Se eles nos matarem, né, a gente vai morrer de qualquer jeito. Dentro da cidade não tem mais nada lá. E eles foram até os sírios, e quando chegaram lá nos sírios, não tinha ninguém lá, só as tendas, os cavalos, os jumentos, a comida é abundante. Os sírios tinham sumido. E o texto vai dizer que na noite seguinte, na noite passada, na verdade, Deus provocou um barulho tão grande para os assírios, que eles, desesperados, um desespero só, fugiram a pé, pensando que Israel tinha alugado exércitos egípcios, de outros povos, para vir contra eles, né? E os leprosos foram lá e comeram na tenda e guardaram tesouro e fizeram tudo. E quando foi à noite, ei pessoal, é o seguinte, é melhor a gente ir lá avisar lá no povo lá, não guardar isso aqui só para nós não, porque vai acontecer alguma coisa conosco se nós não formos lá avisar. E eles voltaram lá e bateram na cidade e contaram o que tinha acontecido, o que eles tinham encontrado, né? E ainda o povo ainda duvidou. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar 2 cavalos e vamos mandar lá para olhar, porque os assírios podem estar com artimanha contra a gente. Eles podem estar de tocar em algum canto, quando a gente chegar lá para pegar as coisas, eles nos mataram, né? E aí o capitão viu isso, né? E também os cavalos, quando partiram para poder verificar, passaram por cima do capitão. Quer dizer, o capitão viu a bênção que estava a acontecer, mas ele não aproveitou, né? E a lição que nós tiramos da escola dominical foi essa, né? Não importa, se Deus precisar abrir a janela do céu para prover a nossa situação, Ele vai fazer, né? E é o que diz o 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Vamos ler agora antes desse momento. 2 Coríntios 9, 6. Diz o seguinte: e isto afirmo, que aquele que semeia pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, e não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Amém, irmãos. Vamos louvar ao Senhor e vamos fazer nossa recolha dos nossos dízimos e ofertas. É o Lourenço Uri. Cego eu andei e
prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. E agora me alegro em sua luz. E agora me alegro em sua Amém, irmãos. Eu pedi ao irmão Rogério que pudesse fazer uma oração de agradecimento. Graças a Deus. Nesta manhã estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Nós te queremos agradecer pela vida de cada um dos presentes, Senhor, e por aqueles também que por algum motivo não podem estar aqui a louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor Deus. Nós te queremos agradecer, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, Senhor, por aquilo que Tu és, pela Tua benignidade, Senhor, e porque Tu cuidas de nós a cada dia. Consagramos estes dízimos também, estas ofertas que foram levantadas em Teu nome, Senhor, que Tu dês sabedoria à Tua igreja, Senhor, para a sua utilização. Prepara também, Senhor, os nossos corações para a palavra que vai ser entregue pelo Teu servo. Oramos em nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém. Obrigado, irmão Rogério. Irmãos, a salvação para nós foi gratuita, né? Nós não pagamos nada por ela. Ela é totalmente de graça. Até a fé quem nos deu foi Deus. Mas para que ela pudesse ocorrer, foi pago um alto preço, né? Um preço altíssimo. Deus teve que enviar o seu próprio Filho, o Deus encarnado, para sofrer e morrer pelos nossos pecados. E nesse povo, esse povo que Deus está criando aqui na terra, que Ele está reunindo, não existe judeu, não existe grego, não existe português, não existe brasileiro, não existe angolano, não existe pobre, não existe rico. Todos nós somos um em Cristo, né? É a beleza da salvação, da obra que Deus está fazendo aqui nesta terra. E vamos louvar o Senhor antes da pregação com esse cântico que diz exatamente isso, que foi pago um alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo
convidar a que possamos abrir as nossas Bíblias. Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. E a mensagem hoje tem este tema: favoritos. Os favoritos. Então vamos ler Tiago, capítulo 2. Do versículo 1 ao versículo 4. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da Glória, em acessão de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o traje precioso, e lhe disseres: assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disseres ao pobre: tu, fiquei em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção entre vós mesmos? E não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Agora o versículo 9. Mas, se fazeis acessão de pessoas, cometeis pecado, e sois condenados pela lei como transgressores. Eu chamo a atenção do versículo 1. Percebemos que Tiago tem uma premissa, um ponto de partida. E nós temos também este ponto de partida, versículo 1. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Crentes no Senhor Jesus. Tiago não está a escrever para um grupo de pessoas de uma nacionalidade, habitantes de uma região. Todos. Não. A quem é que ele se dirige? Aos crentes no Senhor Jesus. E é este ponto de partida que tem consequências muito visíveis, com implicações muito práticas na vida da Igreja. Estamos a olhar para a santidade de Deus refletida na nossa vida. Versículo 1. Então o que é que não pode acontecer em nós? Versículo 2, versículo 3 e versículo 4. Não pode existir em nós favoritos. Os favoritos e os outros. Estes e aqueles. Quando a Igreja, e porque é a Igreja, se a Igreja vive debaixo do senhorio de Cristo, quando cada um de nós tem Jesus como o Senhor, tem Jesus como a autoridade, tem Jesus como a voz de comando, então temos de evidenciar algo diferente. A nossa vida tem de ser diferente daquilo que era antes de aceitarmos Jesus, antes de aceitarmos a sua morte em nosso lugar, antes de crermos na sua ressurreição, que é também a nossa vitória. A santidade da nossa vida tem de ser vista. Não para sermos salvos, mas porque somos salvos. Quem vive do lado da santidade de Deus, quem vive debaixo da autoridade do Senhor Jesus, tem de revelar que é uma nova criatura. E agora, o texto diz-nos: as novas criaturas, estes que aqui hoje se encontram, estes que entoaram com ênfase, o preço foi pago por Jesus, estes não têm favoritos. Versículo 2. Alguma tradução usa aqui, pelo menos a que tem, a versículo 1 diz assim: em acessão de pessoas. Há outras traduções que, em vez de acessão, fazem distinção. Usa a palavra, fazem distinção de pessoas. E o versículo 2 explica o que é ter favoritos. No tempo de culto, versículo 2, entra alguém com sinais exteriores de riqueza. Aqui o anel de ouro e os trajes de luxo. Esta não é uma realidade impossível de acontecer na igreja do primeiro século. Porque não foram só os pobres, os sem-abrigo que se converteram, foram todos. O Evangelho chegou a várias classes sociais, às diferentes classes sociais. E versículo 2. Os irmãos estão a ler? Há alguém que chega bem vestido, com um anel de ouro, mas também, versículo 2, há algum pobre com sórdido traje. Há quem tenha possibilidades financeiras que permita viver bem, vestir bem, calçar bem e até ter
os anéis de ouro, ou os colares de ouro, ou os fios de ouro, ou os brincos de ouro. E também há quem não tenha estas condições financeiras. Versículo 2 está aqui na mesma congregação, pobre, andrajoso. Antes de avançarmos para a explicação do favoritismo, permitam-me, irmãos, dizer o seguinte: a igreja não é seletiva. A igreja não tem favoritos. E quando eu digo que a igreja não é seletiva, nós não vamos criar a igreja dos ricos. Vamos criar a igreja dos pobres, a igreja dos estudantes, a igreja dos trabalhadores, a igreja dos casados, a igreja dos solteiros, a igreja dos sem filhos, a igreja dos muitos irmãos ou dos 100 irmãos, a igreja dos desportistas, a igreja dos músicos, a igreja dos ilustres e a igreja dos sei lá. Não existe a igreja dos sei lá, dos que não têm qualquer vínculo, então são os sem lá. Não existe. Só existe a igreja do Senhor Jesus, que, com a particularidade de ter cada um a viver e a desempenhar, ou desempenhou funções, ou ter uma natureza profissional social distinta. E então, no versículo 2, está a retratar Tiago muito bem aquilo que a igreja é. Pessoas que trabalham por sua conta. Pessoas que trabalham por conta de outros irmãos da igreja. Pessoas que não trabalham. Pessoas que estão a estudar. Tudo isto acontece no contexto da igreja. E é então que o versículo 3 fala daquilo que nunca deve acontecer. Se atentares para o traje precioso e lhe disseres: assenta-te tu aqui num lugar de honra. Jesus vai falar disto várias vezes. Vai falar quer numa parábola, quer depois para os discípulos. Esta distinção que temos, esta tentativa que podia surgir na igreja de dar o destaque. Porque naquela época havia o lugar de honra, havia o lugar de destaque, a cadeira mais limpa, ou mais central, mais à frente, mais importante. E então esta era a cadeira reservada para as pessoas importantes. Versículo 3. E quem era a pessoa importante, quem era o favorito? Aquele que se vestia bem, aquele que tinha o ouro. E isto era comum. O Senhor Jesus ensinou-nos: quando fores a um jantar, a uma festa, não procures os lugares mais importantes, os lugares de destaque. Porque pode ser que venha alguém mais importante do que tu e o dono da festa diga: olha, tens de dar o teu lugar àquela pessoa. E toda a gente vai olhar para ti. Vais ter os olhos de todos a dizer: olha, foi humilhado, olha aquele, achava-se o mais importante. Os favoritos. Mas, versículo 3, continua, a leitura diz assim: assenta-te aqui num lugar de honra e disseres ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado. A ideia de querermos ter as pessoas ilustres tratadas com dignidade, com honra, com destaque. Não. Versículo 3 diz claramente que não podemos tratar de uma forma diferenciada os que têm posses financeiras, de uma forma desdenhosa dos que são pobres. A força das palavras do versículo 3 é tanta que se nós procurarmos visualizar alguém a ser convidado a ficar de pé ou a sentar-se no chão, conseguimos ver a força, o peso destas palavras. Porquê? Porque é alguém que não está tão bem vestido, alguém que não tem um anel de ouro, alguém que não se calça tão bem, e nós dizemos: fica aí de pé. Nós até podíamos dizer: chegue-se um bocadinho mais para trás. Tão atrás que fique fora do salão de culto. É o que está a tratar o versículo 3. Nós, no dia 22 de março, teremos o culto de aniversário, 112 anos. E para este culto vamos convidar o Presidente da Câmara Municipal de Viseu, o Presidente da Junta de Freguesia de Viseu e o Presidente da Assembleia Municipal de Viseu. O Presidente não tem vindo, mas tem enviado sempre um dos seus vereadores. E quando vem ao culto, nós não lhe damos um lugar de destaque, não lhe damos aquelas honras, a melhor cadeira. E se alguém vem sem ter sido convidado, não dizemos: olha, vá lá para fora que esta festa não é sua. Nós costumamos ter um bolo a partilhar. E então dizemos ao vereador: o senhor vereador, a senhora vereadora vai comer. Mas depois há outro que está a cheirar mal dizer: não come, não há bolo para si. Versículo 3, os irmãos estão a perceber a força destas palavras e Tiago está a dizer que a igreja não tem favoritos. A igreja não cria a santidade dos preferidos e dos preteridos. Aqueles que quem nós gostamos e tratamos bem
E outros a quem dizemos, fica aí de pé. Ou senta-te no chão. Porque tens uma roupa suja, não tomas banho, porque és pobre e com esta tua apresentação não vais prestigiar o tempo de culto. Irmãos, isto não revela a santidade de Deus em nós. Isto não revela a santidade de Deus. Não revela o senhorio de Jesus sobre a vida de pessoa alguma. Estarmos a distinguir os bons e os outros. Estarmos a distinguir os favoritos, que são importantes. E agora permita-me que acrescente algo. Por vezes temos a tendência de destacar esta ou aquela personalidade como sendo evangélico, porque foi uma autoridade na medicina, foi uma autoridade nesta ou naquela área, e dizemos, o irmão fulano tal é membro da minha igreja. Tem a mesma confissão de fé que eu. Como se os anónimos, os sujos, os menos importantes aos olhos da sociedade, fossem menos importantes aos olhos de Deus. Deus é santo e deseja que nós vivamos em santidade. E esta carta, este escrito de Tiago, é muito prático, porque nos faz perceber que a santidade de Deus, refletida, revelada em nós, não tem favoritos. E se nós tivermos, versículo 4, vamos ler o que acontece. Se tivermos este procedimento, porventura não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos fizestes juízes de maus pensamentos. Significa que se nós começarmos a excluir os bons e os outros, os importantes e os desconhecidos, os que interessam, os ricos dos outros, nós estamos, versículo 4, a revelar que não há santidade em nós, mas há lugar aos maus pensamentos. Alguma tradução no versículo 4 não use motivos perversos ou maus pensamentos? Condenados. Pois é, irmãos. Estamos a fazer-nos, o quê? Juízes. E começamos a querer atingir um nível que não é o nosso. E erramos porque distinguimos pessoas como as mais ou as menos importantes, as interessantes ou as menos interessantes. E isso não existe na Igreja do Senhor Jesus. Este comportamento é exatamente o inverso ao comportamento da santidade, a que todos somos chamados. Eu sei que foi pago um alto preço. Não foi para isto que Jesus nos comprou. Não foi este o objetivo do sangue derramado por Jesus, mas foi para cuidarmos uns dos outros, independentemente do extrato social, das habilitações, do emprego ou qualquer outro critério humano. Nós não temos preferidos ou não temos favoritos. Estes são os meus favoritos. Os irmãos já repararam que todos os domingos há umas crianças que gostam, quando vêm aqui à frente para orarmos, gostam de me dar a mão. Mas eles não são os meus favoritos. São questões naturais das crianças, elas gostam. Outros gostam de ficar assim mais escondidos. Os irmãos vão se aperceber no próximo domingo, está bem? Que uns ficam assim escondidos atrás dos outros, são mais tímidos. Estes não são os meus favoritos. Os meus favoritos são todos. E terão de ser todos. E para nós também. Temos mais afeição aos nossos meninos, aos da nossa família? É natural. Mas agora devemos orar por todos eles. E é aqui que quer chegar o versículo 4. Não estarmos a fazer acessão, não nos acharmos nós capazes de distinguir uns de outros. Sejam elas crianças ou sejam eles adultos. Sejam eles formados ou não. E o versículo 5... Só para lermos, ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? O versículo 5 recorda aqui a importância de nós refletirmos quem Deus é, o que Deus faz em relação à humanidade. A revelação não foi feita aos ricos, aos importantes, aos famosos. Estes não foram os favoritos de Deus para serem filhos de Deus.
Se assim fosse, todos almejavam ser ricos, importantes e famosos, porque assim mereciam ser chamados filhos de Deus. Se todos fôssemos ricos, importantes e famosos, então Deus iria atentar para nós e Deus teria favoritos. Mas os irmãos, ajudem-me a recordar, quer em Lucas, no capítulo 2, a quem é que os anjos se revelaram para anunciar o nascimento do Salvador? Obrigado. Não foi assim há tanto tempo, porque em dezembro, e ainda não fez 2 meses, estávamos a olhar para este texto bíblico. E os pastores eram pessoas que cheiravam mal, porque estavam com os animais, eram pessoas sem grande instrução, portanto esqueçam o ensino secundário e o ensino superior, eram pessoas que trabalhavam para outros, portanto esqueçam as grandes contas bancárias, eles não eram ricos, nem importantes, nem famosos. E Deus, o que é que fez? Revelou-se a cada um daqueles homens por escritos. Certa vez o pastor Manuel Alexandre Júnior, que foi pastor da nossa igreja durante 20 anos, escreveu um artigo sobre Lucas 2. E dizia ele que, neste artigo, que Deus se revelou aos pastores humildes, mal cheirosos, e ainda assim eles foram os mensageiros da melhor notícia que podemos ter. A revelação não foi feita aos ilustres, aos que viviam no palácio, aos que tinham grande instrução. O Evangelho de Lucas vai desconstruir a ideia de que os ricos são os abençoados por Deus e os pobres, bem, são malditos. Os ricos é que importam e os pobres, coitados, recebem alguma miséria. Não. Nós encontramos anteriormente, já no livro dos Salmos, Deus quer corações humildes. E temos o caso do rei David, que se revelou ao longo da sua juventude, quando foi ungido rei, antes de exercer as funções reais, coração humilde. A santidade divina não gera corações altivos, arrogantes, prepotentes. Não gera complexo de superioridade. Nós. Os outros não interessam. Os outros nós catalogamos. Pecadores, ímpios, afastados, condenados, hereges e tudo mais o que podemos pensar. Porque nós temos a salvação. Porque nós somos salvos. Não. A santidade de Deus não gera esta prepotência, este complexo de superioridade. David escreveu um salmo em que diz que Deus não se agrada daquele que difama o próximo. Alguém pode ler Salmo 101, versículo 5, para confirmar estas palavras? Por favor, Salmo 101, versículo 5. Aquele que murmura as ocultas contra o seu próximo, a esse destruirei. Quem tem um olhar altivo, coração soberbo, não suportarei. Obrigado. Os irmãos ouviram? Não é esta a santidade de Deus em nós. E agora, voltando a Tiago, no capítulo 2, o versículo 9 diz assim: mas, se fazeis acessão de pessoas, cometeis pecado e sois condenados pela lei como transgressores. Ter favoritos é pecado. Tiago, sem rodeios, sem eufemismos, sem segundas intenções, é bem claro, é bem expressivo. Se vocês tiverem favoritos, se vocês continuarem a tratar esta pessoa como a mais importante e as outras como secundárias, cometeis pecado. Não há aqui interpretações dúbias. Está errado. E voltando ao versículo 1, porque estamos debaixo da autoridade de Jesus, porque somos crentes no Senhor Jesus, porque cremos na validade do seu sacrifício, então temos a responsabilidade de revelar quem está em nós, quem vive em nós. Quem tem o boletim da igreja pode aqui ver os aniversariantes e pode orar por eles já agora. Hoje é o aniversário da irmã Alcinel, não está aqui, mas podem mandar uma mensagem, telefonar para ela, dar-nos parabéns. Mas os irmãos reparem como é que está aqui a identificação do aniversariante. Alguém está aqui apresentado como o doutor, o professor doutor, ou qualquer outro título, e depois aparece assim,
o senhor ou a senhora. Não aparece, pois não? A igreja não pode ter os favoritos. Não pode tratar o irmão e a irmã como o professor doutor, ou o senhor doutor, ou a senhora doutora. E depois os outros são eles. Não. Versículo 9. Não temos a santidade de Deus se continuarmos a fazer distinção de pessoas. É pecado. Versículo 9. É pecado. Então, nós que acreditamos que Jesus morreu em nosso lugar, que nos perdoou, ou como nós estávamos a entoar há pouco, nós acreditamos que estamos todos comprados pelo sacrifício do Senhor Jesus, temos de revelar quem está em nós. Aquele que está em nós não faz distinção de pessoas. Então, porque Jesus vive em nós, não há lugar a favoritos. Seja aqui no tempo de culto, seja no emprego, seja nos relacionamentos familiares, seja em qualquer área, as pessoas são valiosas. São valiosas aos olhos de Deus. Este texto bíblico é para nós, enquanto crentes, em Jesus. E é para nós aplicarmos sempre. No contexto de culto, é verdade. Nas nossas relações, nós revelarmos o que Deus faz em nós, quem Deus é em nós. Vamos olhar para as pessoas porque elas são amadas por Deus, não porque têm bens materiais. Vamos convidar alguém para confraternizar connosco, porque Deus as ama e nós as amamos, não porque depois vão deixar algo grande, bom, valioso em nossa casa, em termos materiais falando. Olhando para estes versículos, percebemos que os favoritos de Deus não existem. Não existem. E nós, enquanto igreja, não temos favoritos, não temos pessoas mais importantes. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, eu sei que alguns sabem de cor este versículo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, mas nós vamos acompanhar a leitura. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A santidade de Deus está refletida em nós, porque os comportamentos, os hábitos, as leituras, as avaliações do pecado, do passado, já não são realidade hoje. Nós hoje olhamos para todos como o alvo do amor de Deus, como a expressão do amor de Deus. Então, versículo 1. Crentes no Senhor Jesus, não fazemos acessão de pessoas. Não temos favoritos. Os meus irmãos favoritos são estes. Os meus professores favoritos são aqueles. Os membros de igreja mais importantes são aqueles. Não existe isso. E se existir, meus irmãos, é pecado e necessita de ser corrigido. O desafio bíblico está aqui lançado. E a semana pode ser vivida desta forma, em santidade. Eu quero convidar a que possamos, antes de escutar o preslúdio, quero convidar a que possamos orar. E, ao orarmos, vamos confessar algo a Deus. Ainda há alguém que nós achemos mais importante? Há alguém a quem tenhamos como favorito? Alguém que consideremos mais importante? Menos importante? Interessante? Nada interessante? E aproveito para lançar um desafio. Nos motivos de oração que vem no boletim, use estes motivos de oração. E ore por quem está, pelo motivo que está aqui. E às vezes vão aparecer aqui nomes que nós podemos não conhecer. Pessoas que nós não podemos não conhecer. Vamos orar por elas. Vamos orar agora. A tua presença, Senhor, e porque queremos que estás aqui conosco, nós entregamos o nosso louvor, apresentamos-te a adoração que só tu mereces, porque tu és grande, tu és o único e verdadeiro Deus. E neste momento te pedimos que nos ajudes
a sermos mais como Tu queres. Que o Teu Espírito Santo nos conduza para não termos favoritos, para não termos a ideia de que há pessoas mais importantes e outras menos importantes, seja em qualquer área da nossa igreja. Pela origem, pela condição, pelo estatuto. Que nós cresçamos em santidade, refletindo o que Tu és e o que Tu fazes em nós. Permite, querido Espírito, que a mudança ocorra em cada um de nós. Que nos amemos, que saibamos cuidar uns dos outros, sem desvalorizar, sem menosprezar quem quer que seja, mas revelando o Teu amor, o Teu cuidado, a Tua preocupação por todos. Nós pedimos porque acreditamos que Tu tens todo o poder, Jesus. Tens todo o poder para fazer isto em nós e por isso Te pedimos em Teu nome. Amém.